7h47, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, realiza na próxima quarta-feira, dia 4, o leilão do 5G, dia 4 de novembro. Vão ser oferecidos 4 lotes de radiofrequências entre 700 MHz e 26 GHz em blocos nacionais e regionais. Vai ser a partir dessas frequências que as operadoras vencedoras do leilão vão oferecer os serviços de 5G, a nova geração de internet. Para falar sobre esse assunto, a Sagres conversa agora com o presidente da Anatel, presidente nacional da agência, Leonardo Euler de Moraes, economista, funcionário de carreira da agência. Leonardo Euler assumiu a presidência em 2018 e o mandato vence no dia 4, dia da realização do leilão. Presidente, obrigado por atender aqui o convite da Sagres, a disponibilidade de conversar com a gente. E de início, já gostaria de saber se o senhor pode explicar para a gente, para o ouvinte, o que é essa nova geração de internet, o que é o 5G e o que é que deve sair desse leilão. Presidente, muito obrigado. Bom dia. Muito bom dia a todos. Quero, primeiramente, agradecer à Rádio Sagres pelo convite, na pessoa da jornalista Cileide, dizer da minha satisfação de estar aqui, até mesmo como goiano, antes só de fato, mas agora de direito também. Ontem estive em Goiânia e fui agraciado pelo governador Caiado e pela Assembleia Legislativa de Goiás, através de projeto do deputado Humberto Aidar, com o título de cidadão goiano, que muito me honra. Queria rapidamente, então, contextualizar aqui esse leilão, sobretudo no momento que soluções digitais têm sido impulsionadas à medida que elas se revelam cada vez mais eficazes para endereçar os mais variados desafios que essa crise, essa pandemia nos impõe a todos. O confinamento tem ensinado, ou pelo menos ensinou, que custos de transação podem ser reduzidos, que ganhos de produtividade podem ser logrados a partir do uso mais intensivo e mais inteligente dos mecanismos digitais. Relacionado ao 5G, eu costumo dizer que se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G irá remodelar a sociedade e os meios produtivos. Então não se trata apenas de mais um G, mas a gente aqui está a falar de um guarda-chuva que envolve e potencializa várias tecnologias. Portanto, não se trata apenas de aumento de velocidade, conforme ocorreu na transição da terceira para a quarta geração. O 5G ele tem outras facetas, e notadamente aquelas relacionadas à internet das coisas, seja para aplicações massivas, como o agrobusiness, por exemplo, que representa 25% do nosso PIB, seja para aquelas aplicações que requerem uma menor latência, que é a sensibilidade ao atraso. Se nós pensarmos aqui em estágios de conectividade, eu entendo que o primeiro grande estágio foi conectar os domicílios, no final da década de 90, com o processo de desestatização do sistema Telebrás. O próximo ciclo foi conectar as pessoas, E aí nós deixamos de conectar apenas 68 milhões de residências para conectar praticamente 210 milhões de brasileiros. E agora vem um novo ciclo que é representado pelas coisas. Então, em vez da ordem de centenas de milhões, a gente tem aqui potencialmente a falar de ordem de bilhões. Então, quando a gente aborda o tema de 5G, nós estamos falando aqui de uma rede crescente de dispositivos conectados que serão cada vez mais associados a uma incrível capacidade computacional proporcionada cada vez mais pela cloud, pela nuvem, E aí com insights que serão provenientes da análise de Big Data e de inteligência resultantes do aprendizado da máquina. Agora, essa transição do 5G ainda está na sua primeira infância, mas ela vai catalisar a inovação e outras tecnologias como inteligência artificial, como robótica, como realidade aumentada e realidade virtual. Agora, quando a gente também fala em tecnologia, as pessoas nunca utilizam a tecnologia apenas da maneira que os engenheiros a projetam. Então, a criatividade humana sempre tem um aspecto fundamental nessa discussão. Foi assim com 4G, na verdade, poucas pessoas poderiam prever surgimento de aplicações como Uber, como iFood, dentre outras tantas. Mas durante aqui o nosso papo, a gente pode conversar um pouco mais sobre aplicações e sobre verticais que podem ser beneficiadas a partir do ingresso dessa plataforma tecnológica com maior profundidade na realidade brasileira. Presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, conversando conosco aqui no Sagres Sinal Aberto, também com Cileide Alves, o presidente apresentando aqui de início, Cileide, a primeira infância do 5G que passa por leilão na semana que vem, Cileide.
Bom dia, Leonardo. Muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. Bom, eu ouvi alguém dizer e gostei dessa figura, porque facilita para a gente que é leigo compreender o que está acontecendo. A definição é de que as radiofrequências, né, as 4 radiofrequências que vão ser leiloadas, são como espécies de grandes avenidas. Cada uma dessas radiofrequências seria uma avenida. E por essa avenida vão passar os dados, né, que as operadoras vão dispor de mecanismos para que esses dados circulem por essas grandes avenidas. A partir dessa ideia, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que de fato vai ser leiloado, né, explicar o que se leiloa e o que as empresas vencedoras terão que fazer para que os dados circulem por essas avenidas. Excelente questionamento, Leide. É importante mesmo esclarecer, porque o leilão ele é popularmente denominado como leilão do 5G, mas ele não se trata de um leilão de tecnologia, se trata de um leilão de outorga de direito de uso de radiofrequência. E esse direito de uso dessa radiofrequência é justamente essas vias por onde os sinais trafegam e por onde os sinais são transmitidos. Então, nesse leilão, que é o maior leilão da história da Anatel, em função da quantidade de espectro radioelétrico que está sendo disponibilizado ao mercado, nós temos 4 faixas, né? As 2 primeiras faixas, a faixa de 700 MHz e a faixa de 2,3 GHz, são faixas que só têm ecossistema de equipamentos por hora para o 4G. A grande faixa que representa o ingresso do 5G no Brasil, a principal porta de entrada, em função de um ecossistema de equipamento já maduro, é a faixa de 3,5 GHz, onde nós estamos proporcionando 400 MHz, uma quantidade muito grande de espectro. E, por fim, outra faixa também que tem equipamentos de 5G, mas é uma faixa mais exploratória, digamos que essa avenida aí, o que vai passar por ela em termos de modelos de negócio ainda é mais exploratória, é a faixa de 26 GHz, que é uma banda milimétrica já. Bom, então, considerando isso, nós temos um leilão que a Anatel fez questão de desenhar um leilão com uma abordagem não arrecadatória. O que significa isso? Significa ter um viés mais voltado para compromissos de investimento. Então, essas 4 faixas, os blocos de radiofrequência que estão nessas 4 faixas, em termos de custo de oportunidade, o valor econômico delas seria algo na ordem de 50 bilhões de reais. Só que, em vez de cobrar 50 bilhões de reais, nós vamos cobrar, na verdade, 3 bilhões de reais. 47 bilhões de reais, aproximadamente, serão destinados para compromissos de investimento que não seriam realizados não fosse o instrumento vinculante, que é o edital, que tem força de lei. Então, por exemplo, a faixa de 700 MHz, ela custa aproximadamente 2,8 bilhões de reais. Custo é o valor econômico, custo de oportunidade dela. Então, em vez de cobrar 2,8 bilhões de reais, nós vamos cobrar aproximadamente 160 milhões de reais. E a diferença disso vai ser, por exemplo, a cobertura de mais de 31 mil quilômetros de estradas federais, compreendendo mais de 1.000 trechos, que todavia não dispõem de cobertura 4G. Isso é fundamental, por exemplo, tanto para a segurança nas estradas, quanto para a eficiência do escoamento da produção agrícola, da produção industrial. Faixa de 2,3 GHz, por exemplo, nós vamos também cobrar muitos compromissos de investimento. Veja bem, o Brasil, segundo a classificação do IBGE, tem 22 mil localidades. Essas localidades, elas se dividem entre distritos sede e distritos não sede. Os distritos sede são 5.570 municípios, né? Então, na hora que você tira 22 mil localidades menos 5.570, você tem 16 mil distritos não sede, que são aquelas localidades, povoados, vilarejos, vilas, né? Aglomerados. Então, desses 16 mil, 10 mil ainda não tem cobertura de celular. Então, nós vamos colocar compromissos de investimento, praticamente mais de 9.800 dessas vilas e aglomerados. Portanto, também é um edital que conversa muito com essa dinâmica. Na faixa de 5G, nós temos também compromissos de investimento. As capitais terão primazia nesses compromissos, mas também nós temos outros tipos de compromissos de investimento nesse leilão. Esse leilão, aliás, ele dialoga com muitas frentes importantes de Estado. Ele dialoga com cidadania, né, com inclusão digital,
que é fundamental hoje para a inclusão social. A gente já não pode falar de inclusão social desassociada de inclusão digital. Então, na medida que há uma expansão da rede móvel no Brasil, gerando inclusão digital, isso gera ganhos de cidadania. Esse edital também conversa com retomada da atividade econômica, considerando aqui o impacto e a relação de causalidade entre banda larga e crescimento econômico. Esse edital também conversa com infraestrutura, justamente pelo exemplo que eu dei dos compromissos relacionados à cobertura de estradas. E esse edital também dialoga com a proteção do meio ambiente, na medida que 1,5 bilhão de reais será destinado para projetos de conectividade de transporte de dados na região amazônica. Portanto, isso é uma infraestrutura fundamental não apenas para o desenvolvimento sustentável, mas como para a própria fiscalização daquele bioma. Esse edital também fala e conversa com a educação. Todos os recursos que serão decorrentes da faixa de 26 GHz serão destinados para projetos de conectividade de escolas públicas de ensino básico. Então, é um edital que foi formulado e concebido com essa estratégia de gerar muitos investimentos, sobretudo considerando as externalidades positivas que o setor de telecomunicações gera para toda essa sociedade e para outros segmentos da economia. Pois é, o edital prevê etapas, né, para esses investimentos. No caso, as capitais vão ser as primeiras a ter o 5G e depois isso vai para cidades de 30 mil habitantes e assim por diante. Qual que é a previsão de que nós, usuários que estamos aqui na ponta, seja nós que estamos em capitais ou não, de a gente realmente começar a usar o 5G? O prazo máximo para as capitais, Cileide, do 5G é o final de junho. Esse é o prazo máximo para as capitais. Aí depois a gente tem as cidades maiores de 500 mil habitantes, depois tem as cidades maiores de 200 ou 300 mil habitantes, não me recordo precisamente agora. Então, há, evidentemente, um escalonamento dessas obrigações. Nas capitais, por exemplo, poderá haver uma antecipação do 5G. Ora, me pergunto, por que Leonardo, depois da adjudicação, depois da assinatura do termo de autorização, as empresas não poderiam imediatamente começar? É porque nós temos uma questão intrínseca, uma particularidade aqui da realidade brasileira. Você sabe, Cileide, que existem algumas milhões de brasileiros que, todavia, recebem o sinal de televisão aberta e gratuita apenas pelas parabólicas, né? Esses sistemas de parabólicas, eles são muito rudimentares, o que nós chamamos na engenharia de não seletivos. Ou seja, eles deveriam receber o sinal apenas naquela banda onde eles operam. Ocorre que essa banda onde eles operam, ela é vizinha, adjacente à banda do 5G, de 3,5 GHz. Então, para que essas pessoas não tivessem, digamos assim, algum tipo de comprometimento da recepção do sinal da televisão aberta e gratuita, nós precisaremos migrar esse sistema para recepção em uma outra banda, dessa forma que não haja, digamos, nenhum tipo de descontinuidade de acesso ou interferência nesse sinal. Então, falando tecnicamente, nós vamos migrar a recepção das TVROs, que são essas parabólicas, da banda C para uma banda que chama banda KU. E esse processo, ele leva um tempo. Inclusive, nós vamos distribuir kits de recepção para as famílias inscritas no cadastro único, com valores arrecadados do leilão. Portanto, em razão disso, nós precisaremos aí fazer essa transição antes de permitir que as empresas possam ingressar. Mas, como eu disse, nas capitais o prazo máximo é no final de junho. Presidente, 15 empresas se inscreveram, né, para participar do leilão. 5 delas são conhecidas aí, sejam nacionalmente, como Vivo, TIM e a Claro, outras regionalmente, mas há ainda outras 10 que eu queria entender um pouco quais são essas empresas e se é possível que entre elas estejam empresas que não estão operando no Brasil até o momento. Muito bom. Bom, existem no Brasil
existe um mercado, né, em termos de mercados relevantes, né, como a gente fala na teoria econômica, existem os mercados, tem um mercado móvel, tem um mercado de banda larga fixa. O mercado de banda larga fixa, não sei se os ouvintes sabem, nós temos aí mais de 10 mil pequenos prestadores que, somados, agregados, eles têm a maior parcela da banda larga fixa no Brasil. São maiores que NET, são maiores que a Oi, por exemplo, essas empresas que têm poder de mercado significativo. E a Anatel, inclusive, suprimiu, né, fez uma supressão de toda a carga regulatória sobre esses pequenos provedores para que eles pudessem crescer e competir, tanto por preço quanto por qualidade. E nesse momento, então, esses pequenos provedores têm interesse também em ingressar no mercado móvel. Evidentemente, o mercado móvel é muito intensivo em capital, uma operação nacional pode ser bastante desafiadora, mas existem nichos de mercado em regiões específicas onde esses pequenos prestadores são mais fortes e eles podem ter interesse, então, em ofertar também o 5G ou o próprio 4G. Existem ainda, além desses atores, existem grandes fundos de investimento que pretendem fazer uma operação diferente no Brasil, é o que tem sido anunciado. Ao invés de atuar no mercado de varejo, eles pretendem fazer uma rede neutra, ou seja, atuando no mercado de atacado, de forma que eles ofertem capacidade para outros atores que querem oferecer o serviço ao cliente possam fazê-lo. Então, de qualquer forma, isso é muito positivo, porque gera mais competição e, na verdade, gera também mais capacidade. Isso se reflete tanto em termos de melhores preços quanto em termos de qualidade para o assinante. Bom, havia aí, a gente vê, pelo menos nós usuários, a gente já está tendo contato com o tal do 5G nos aparelhos. Quem tem aparelho com essa tecnologia e mesmo nas residências, a gente já vê opção de 5G. Que 5G é esse? É só propaganda das operadoras ou tem alguma coisa aí que, do ponto de vista técnico, que explica esse 5G que já chegou antes do 5G chegar para a gente? Compreendo a sua pergunta. Bom, Sileide, existe uma entidade internacional que define os requisitos técnicos que podem definir a tecnologia 5G, né? O padrão 5G, que é conhecido como IMT 2020, tecnicamente falando. O que é o 5G que tem sido ofertado? Ele é o 5G DSS. Em termos técnicos, 5G Dynamic Spectrum Sharing, na sigla em inglês. Significa que hoje as faixas que são utilizadas para a oferta do 4G, essas avenidas, como você muito bem ilustrou na sua colocação, é como se eu pegasse uma parte dessa avenida e destinasse ela para a recepção do 5G. Agora, uma questão diferentemente, você definir uma faixa. Após o leilão, eu vou definir toda uma avenida, ou seja, toda a rodovia vai ser para o 5G. Então, evidentemente que as questões em termos de qualidade, de percepção da diferença entre tecnologias, entre aquilo que é instantâneo, a nossa percepção sobre aquilo que é instantâneo no 5G, ela vai ser bastante diferente do que é o 4G. O 4G, quando a gente fala de latência, né, a gente está falando às vezes de 50 milissegundos. O 5G a gente está falando para algo menor do que 5 milissegundos. Então, essa é a razão pela qual existem aí já essa compreensão pelos usuários. É importante esclarecer. Nesse momento, como eu disse, a gente tem uma avenida 4G, a gente pega uma das pistas e destina para o 5G, fazendo em termos de engenharia de redes essa divisão dinâmica de espectro, né? Mas após o leilão, sobretudo na faixa de 3,5 GHz, nós teremos toda essa faixa, essa avenida, destinada apenas para o 5G. Quer dizer que nós teremos hoje, no máximo, 5Gzinho. É uma maneira de colocar, o 5G Dynamic Spectrum Sharing, mas o 5G com todo o seu potencial, ele virá após o leilão. Agora, novamente, o 5G, Sileide, para que ele entregue todo o seu potencial, ele precisa de 3 aspectos fundamentais. O primeiro, ele precisa de muita fibra. É por isso que nesse edital também, eu esqueci de colocar,
nós vamos ter obrigações de fibra, que tecnicamente a gente fala que é o transporte de dados de alta capacidade, chamado backhaul, chegando até a sede dos municípios. O Brasil, ele tem 1.000 municípios que são desprovidos dessa infraestrutura, ou seja, que não tem fibra chegando até o município. Então, nós temos aí, como compromissos de investimento também, que mais de 600 desses 1.000 municípios possam ser atendidos com essa infraestrutura. Esse é o primeiro elemento, essa fibra que precisa interligar, inclusive, as antenas para fazer o escoamento do tráfego de dados. O segundo elemento é antenas, né? Você, com uma frequência de 3,5 GHz, essa que é a principal porta de entrada para o 5G, ela é mais alta, as condições de propagação do sinal são mais limitadas e, portanto, você precisa de mais antenas. Essa é a razão pela qual... Eu ia perguntar. Essa pergunta eu ia fazer. Diz, que eu ouvi falar que serão necessárias mais antenas do que a gente tem hoje no 4G. Serão, justamente por causa da característica da faixa. Como ela é mais alta, ainda que ela tenha uma maior capacidade, ela tem uma menor cobertura. Então, a gente tem esse trade-off entre capacidade e cobertura. Então, como ela tem menor cobertura, você precisa de mais antenas. E essa é a razão pela qual a Anatel tem feito um trabalho muito detido junto aos municípios brasileiros. Muitos municípios têm legislações municipais demasiadamente restritivas à instalação de antenas. E o que significa isso? Significa que a percepção do usuário fica comprometida, quando eu falo em termos de qualidade, em termos de cobertura. Por exemplo, na cidade de São Paulo, Sileide, quase as empresas, em média, demoram quase 2 anos para conseguir instalar uma antena. O que a Anatel fez? A Anatel estabeleceu um projeto de lei padrão para os municípios, pode ser adaptado às peculiaridades de cada município, por óbvio, para ajudar os municípios a instituírem legislações municipais menos restritivas, e também temos colocado boas práticas em termos de procedimentos administrativos também menos restritivos. Eu me lembro que em 2018 eu fui a Goiânia e tive uma reunião muito produtiva com o nosso sempre prefeito, Iris Rezende. E o prefeito Iris Rezende tinha estabelecido um decreto muito bom para facilitar a instalação dessa infraestrutura. Mas eu disse ao prefeito, o decreto pode ser alterado a qualquer momento. É importante que nós tenhamos também uma lei, de forma a tornar essa diretriz de política pública mais perene. Ainda brinquei com ele, porque a Lei Geral de Telecomunicações, a lei que, inclusive, a partir da qual foi formalmente instituída a Anatel, após a emenda constitucional número 8, ela é assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, é assinada pelo ministro Sérgio Mota e ela é assinada pelo ministro da Justiça, Iris Rezende, em 97. E aí o prefeito Iris Rezende rapidamente compreendeu a importância. Existia um projeto na Câmara Municipal que não sei quais as razões pelas quais, mas ele na Câmara Municipal de Goiânia, mas ele foi rejeitado. Isso é ruim, que ele tenha sido rejeitado, porque justamente a gente precisa ter a compreensão de que essa infraestrutura é necessária para melhorar a infraestrutura de conectividade e a própria infraestrutura de conectividade digital. Esse projeto de lei, salvo melhor juízo, foi rejeitado recentemente. Mas, além de fibra e antenas, nós precisamos também de muito espectro, né? Então, essa é a razão pela qual também a Anatel está proporcionando uma quantidade significativa de espectro radioelétrico para o mercado, de forma, então, que o 5G possa atingir todo o seu potencial. Só esclarecendo para o nosso ouvinte, espectro não é fantasma, não, né? No caso da telefonia aí, fala-se, como se fossem ondas eletromagnéticas, é isso, né? Exatamente. E é importante também esclarecer, Sileide, que essas ondas eletromagnéticas, muitas pessoas têm, às vezes, tem muitas fake news, né? Algumas pessoas têm preocupação também sobre aquilo que chama de radiação não ionizante. Então, nesse espaço do site da Anatel também, nós explicamos para todas as autoridades municipais que essas radiações não ionizantes não têm nada a ver com nenhum tipo de câncer. Aliás, em frente à Organização Mundial de Saúde tem muitas antenas, em frente aos hospitais de câncer em Londres tem muitas antenas.
Então, não há nenhuma relação de causalidade entre essas ondas, a emissão de sinais nessas ondas e qualquer tipo de externalidade negativa relacionada à saúde, nem nada do tipo. Bom, qual que é a expectativa para o leilão da quarta-feira? É de que se vai leiloar tudo por esse valor solicitado, total de 10 bilhões, ou há uma expectativa de que isso é só conseguir captar mais recursos do que esses 10 bilhões? Ótimo. Então, como eu disse lá na introdução, o valor econômico são 50 bilhões, mas 47 bilhões serão exigidos na forma de compromissos de investimento. Bom, em algumas faixas nós esperamos concorrência, né? Eu particularmente entendo que na faixa de 700 MHz deverá haver competição. E o ágio, eventual ágio, será revertido também em compromissos de investimento. Como a gente tem uma quantidade muito expressiva de espectro, não dá para afirmar que haverá competição em todas as faixas, e mesmo se todas as faixas serão arrematadas, porque só na faixa de 26 GHz nós temos 3,2 GHz, isso é muito espectro, não vou entrar em termos técnicos, mas qual que é o papel da Anatel? O papel da Anatel é disponibilizar espectro para que o mercado, né, de acordo com essas necessidades, com maior apetite, demande esse espectro. Nosso papel não é criar escassez artificial de espectro, muito ao contrário, é maximizar a utilização desse bem, que é um bem público, para justamente melhorar as condições de conectividade digital no país. Bom, o senhor está deixando, né, está vencendo o mandato seu de presidente da Anatel. Foi coincidência a data do fim do seu mandato com o leilão ou o senhor escolheu a data propositalmente? Não. Na verdade, foi uma sugestão de um dos conselheiros. Na Anatel, nosso órgão máximo é o conselho diretor, eu presido o conselho diretor, e foi uma sugestão que todo conselho acatou. Na verdade, Cileide, esse processo de 5G ele não começou recentemente, ele começou ainda em início de 2019, com muito trabalho. Essa questão das parabólicas, por exemplo, demandou muitos estudos e testes de campo para entender qual era a melhor solução para demandar isso, que lógico foram afetados pela pandemia. Mas o que eu acho que mais importante é dizer que o Brasil chega num momento muito bom para essa licitação, momento em que a tecnologia ainda está na sua primeira infância, mas essas antenas, as estações radiobásicas, como nós falamos, têm ganho escala, o que diminui o preço. Evidentemente, o momento do país é desafiador, né, em termos de dólar, em termos de crescimento econômico, mas mais importante do que tudo isso é a forma como o leilão foi concebido, foi desenhado, foi estruturado. Novamente, um leilão que procura endereçar lacunas de infraestrutura de conectividade no Brasil, notadamente naquelas áreas que são desprovidas de atratividade econômica financeira. Pois é, isso até é importante, porque a gente conhece muitas localidades, né? Aqui em Goiás, eu andei por Minas também, vi isso em Minas, muitos locais que simplesmente não têm acesso nenhum, né? Não é nem 3G, é sem acesso e às vezes ainda aquele Ezinho do ED lá, que é só para passar raiva na gente. Quer dizer, isso tende a mudar a partir de quando com esse leilão? Muito bom, excelente. É preciso esclarecer mesmo isso. Até porque o Brasil ele tem um fundo que foi instituído para levar a infraestrutura para essas áreas. Nessas áreas que não têm apelo econômico, em termos de apelo comercial. Esse fundo é o FUST, Fundo para a Universalização dos Serviços de Telecomunicações, instituído pela Lei 9.998 de 2000. De 2001 para cá, nós arrecadamos em termos nominais algo na ordem de 25 bilhões de reais. Se você atualizar isso ao valor presente, seria algo na ordem de 36, 37 bilhões de reais por algum índice de inflação, IPCA, por exemplo. E quanto disso foi utilizado para universalizar o serviço? Zero. Em todo esse tempo, de 2001 para cá, todo o valor arrecadado foi utilizado para fazer superávit primário ou para minimizar déficit primário, né? Nós, como consumidores, pagamos isso. É 1% sobre a receita operacional bruta, sobre a nossa fatura, basicamente, deduzida receita operacional bruta, deduzida PIS e COFINS. Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, Cileide, esse fundo, que tem uma cobrança muito parecida,
Em 2018 e 2019 foram colocados 8,5 bilhões de dólares e 9 bilhões de dólares, respectivamente, para levar infraestrutura para essas áreas mais, digamos, distantes, remotas e sem acesso, né, sem essa atratividade. Na ausência, então, do FUST, a Anatel entendeu que esse instrumento era uma oportunidade muito singular para fazer valer investimentos nessas áreas. Então, a gente estabeleceu, como eu disse, essas obrigações, tanto de estradas quanto de vilas, aglomerados e povoados, e essas obrigações têm um horizonte temporal definido no edital para serem adimplidas. Existem prazos aí de 6 anos, dependendo da obrigação, para que seja atendido paulatinamente. Então, esse dinheiro não vai mais para o fundo, as próprias operadoras, elas vão ter que fazer isso, ou o dinheiro vai para o fundo, mas com a obrigação da União investir esse recurso? Não, o dinheiro não vai para o fundo, porque se for para o fundo, você conhece a boca do leão. Vira superávit primário, Esse dinheiro poderia ir tanto para o FUST quanto para outro fundo que chama Fistel também, que é um fundo bilionário também. Mas, enfim, esse dinheiro ele vai para uma entidade. Essa entidade, melhor dizendo, esse dinheiro, as operadoras vão ter que fazer essa infraestrutura. E aí existem garantias financeiras, garantias bancárias, que são colocadas e apresentadas no leilão, que caso essa infraestrutura não seja realizada, a Anatel faz valer essa garantia, né? Mas, em geral, a gente espera, né, um cumprimento, o adimplemento dessas obrigações, evidentemente que só assim, e caso não seja também feitas, a Anatel ela dá cassação, né, da outorga do direito, inclusive nas áreas rentáveis. Então, é por isso que a gente entende que essa seria a melhor forma de adimplir, justamente para o mercado privado também, ele é mais ágil que o mercado de serviço público, naturalmente. Então, a gente estabelece ali compromissos de investimento no próprio instrumento convocatório, instrumento editalício. Bom, é isso, né, Rubens? O Leonardo disse que ele recebeu o título de cidadão goiano, mas eu estou até com uma dúvida, porque eu sei que o pai dele é goiano, né, Rubens, e acho que você já entrevistou muitas vezes o pai dele. Não sei se você sabe quem é, vou deixar para você responder. E aí eu te pergunto o seguinte, Leonardo, você não nasceu em Goiás? Não, eu não nasci em Goiás. Minha mãe é goiana, de Lazário. Meu avô foi até prefeito de lá há muitos anos atrás. Ele está na agropecuária, João Egídio, que muito me ensinou. Meu pai, na verdade, ele é mineiro, e aí também veio para Goiás ainda na sua infância, com meu avô Baltazar. E eu nasci, na verdade, na Inglaterra. Meu pai lá estudava, fazia seu doutorado, mas vim para o Brasil ainda muito novo, com alguns meses ainda. E morei, digamos, na minha adolescência em Goiânia. Tive o prazer de estudar aí, de fazer grandes amigos, de jogar no Goiás, mas acho que, infelizmente, eu não tinha o dom que meu tio Baltazar, que jogou também pelo revelado no Atlético Goianiense, jogou no Goiás, também tinha. Então, eu não fui por esse caminho. Mas eu tenho... todo mundo em Brasília pensa que eu sou goiano, porque eu me apresento como um goiano. Agora eu não sou goiano só de fato. Com o título, eu sou goiano de direito. Então, eu me orgulho muito disso. Rubens, e aí? O que você me diz? Quem é o pai do Leonardo? É o Euler Moraes, né, Cileide? É o Euler Moraes, né? Nome, que foi secretário, né? Enfim, um político conhecido aqui. De liderança importante, né? Política aqui do Estado, enfim, muito conhecido, já entrevistei várias vezes, principalmente no bastidor político, enfim, uma boa fonte, o Euler Moraes. Presidente, obrigado pelo contato com a gente, né? O atendimento aqui ao nosso convite, ao convite da Cileide, e bom trabalho até o leilão lá na próxima quarta-feira. Um abraço ao senhor e bom dia. Muito bom dia, honrado pela presença, um abraço a todos os amigos e estaremos em contato. Esperamos um ótimo leilão para melhorar essa infraestrutura de conectividade no Brasil e, sobretudo, inclusão digital. Um abraço. Um abraço e boa sorte. Um abraço, obrigado. Leonardo Euler de Moraes conversando com a gente aqui, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que realiza leilão na próxima quarta-feira, dia 4 de novembro, para o 5G no Brasil. Destaques a íntegra dessa conversa, você confere a seção do nosso portal, o sagresonline.com.br.